Oi, gente. Eu vou fazer aqui a introdução da carta aos Hebreus. Essa carta é uma carta que ela não tem a sua autoria conhecida, não há o consenso, há religiosos, né, há estudiosos que pensam, né, que afirmam que essa carta foi escrita por Paulo, há outros que falam que foi escrita por Apolo, há quem diga que foi escrita por Lucas e até mesmo por Priscila, mas o fato é que é um mistério, está totalmente em aberto. Um estudioso antigo diz que só Deus sabe quem escreveu essa carta. Não pode se afirmar nada. Essa carta ela foi escrita, né, como o nome diz, aos hebreus. E quem eram os hebreus? Os hebreus é um termo também usado lá na época de Abraão, quando Deus fez a aliança com Abraão. A partir dali, a Bíblia começa a chamá-los do povo hebreu, né? E depois, né, mais tarde, quando volta do cativeiro da Babilônia, é que restando ali a tribo de Judá, então passa a se denominar como judeu. Daí surge o termo judeu, mas antes era conhecido como hebreu. E por que que o autor estava escrevendo aos hebreus? Nessa época, né, lógico, muitos judeus eles aceitaram o Senhor Jesus, eles reconheceram Jesus como Salvador, como o Messias que viria, mas agora estava acontecendo algo. O cristianismo estava em franca perseguição. A perseguição estava aberta e declarada, começou uma perseguição ali religiosa da parte dos judeus, né? Não sei se você lembra lá em Antioquia da Síria que quando os apóstolos voltam, que eles relatam felizes da vida porque foi pela primeira vez eles foram chamados de cristão. Então, era alguma coisa que estava começando, era novo, e como líder dessa seita que eles diziam, tinham sido morto, crucificado. Então, era algo assim, não era bem visto, né? E como eu já falei, o judaísmo ele tinha uma legalidade. E lá em Atos também fala que o imperador Cláudio ele expulsou de Roma, na época de uma grande fome, ele expulsou de Roma ali os judeus messiânicos, então eles tiveram que sair. E aqui eles estavam, esses judeus também não falam a localidade onde eles estavam, podia ser judeus ou de Roma ou de Antioquia, não se tem ao certo. E aí ele fala para esses judeus, né? Ele escreve essa carta que ele quer reanimar esse povo. Ele quer lembrar, ele faz uma comparação. É um tratado teológico, assim, tal qual como Romano. Romano é um tratado teológico da justificação da salvação pela fé. E aqui tem uma palavra-chave que diz que Cristo é superior. Aqui é o tratado teológico da pessoa de Cristo, né? A superioridade de Cristo em tudo, de mostrar, de provar, é quase como se ele estivesse provando ali uma tese da superioridade de Cristo. Ele vai citar muito o Antigo Testamento, ele vai citar muitos ritos cerimoniais, os profetas, as alianças, tudo isso mostrando para eles aquilo que aconteceu no passado, que vocês fizeram é sombra do que era sombra, vocês cumpriam aquilo como sombra daquilo que foi cumprido em Cristo Jesus. E ele começa assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Aos pais, como eu já falei, não quer dizer exatamente só o pai direto, né? Tudo que vem da genealogia, a árvore genealógica, né? Para o judeu é tido como pai. Então, de fato, Deus tinha falado muitas maneiras antes por vários profetas, por melhor que eles considerassem o profeta, por melhor que eles tivessem respeito, admiração pelo profeta. Cristo é superior a todos os profetas. Então, ele começa falando, hoje em dia ele nos fala pelo Filho. Tudo aquilo que foi anunciado, né? Tudo que foi lá no passado foi feito, ele continua nos falando nos dias de hoje pelo Filho. E aí ele vai começar a como que defender a tese dele, daquilo que aconteceu, vai fazer uma comparação daquilo que aconteceu no Antigo Testamento e mostrando que Cristo é superior a isso. Então ele começa pelos profetas, que Cristo é superior aos profetas, depois ele parte para os anjos, que Cristo é superior aos anjos. Ele vai falar, acho que no capítulo 2, que se o anjo falasse uma palavra no Antigo Testamento e a pessoa não obedecesse, naquela época já tinha uma punição. Não sei se lembra ali de Zacarias, quando o anjo veio anunciar
que Isabel ficaria grávida e Zacarias saiu ali de tentar duvidar, o que o anjo falou? Vai ficar mudo. Então, ele vai falar que dirá muito mais ainda se a gente não obedecer aquilo que ele mesmo falou. Cristo é superior aos anjos. Depois ele vai falar que Cristo é superior a Moisés. Tudo ele vai, essa palavra, ela vai estar muito latente. Superioridade de Cristo. Em tudo, Cristo foi superior. Moisés, quem era Moisés? Moisés foi o libertador, foi o grande legislador, alguém que é muito conceituado no meio do povo judeu até nos dias de hoje, aquele que Deus levantou para tirar o povo do Egito. Então, ele vai mostrar que Jesus é o grande libertador, é de fato o grande libertador. Por melhor que tenham feito no passado, Cristo é superior. Depois ele vai falar que Cristo é superior a Josué. Quem é Josué? Josué foi o grande conquistador, aquele que levou, que introduziu o povo na terra prometida. Então, que introduziu o povo na Canaã. E quem é Jesus? Jesus vai nos garantir na nossa verdadeira terra. Essa terra vai passar, mas a terra que nós tomaremos posse, tomaremos através de Jesus. Jesus é superior aos sacerdotes. Tem que abrir aqui um parêntese, porque sacerdote, eles tinham assim um papel de autoridade no meio do povo, né? Ao mesmo tempo que antes dos juízes ali, então eles tinham que resolver as causas, né? Julgar ali, os conflitos, tudo levava, porque o sacerdote, ele era o canal entre Deus e os homens, né? Tanto que uma vez por ano, o sacerdote ele entrava no Santíssimo Lugar uma vez por ano, né? Mas ele vai falar de Arão, que era em quem se iniciou o sacerdócio, que foi com Arão, né? Então Cristo ele é superior ao sacerdote, né? Ele é o sumo sacerdote, foi através do sangue dele, porque o sacerdote do passado ele não era completo, ele não era perfeito, essa é a palavra, né? Por quê? Porque todo ano tinha que se repetir aquele sacrifício, inclusive por ele mesmo. E o sacrifício de Cristo foi perfeito, foi uma única vez e ele não precisa, porque o sangue não foi de animal, foi o próprio sangue do seu corpo, do Filho de Deus. Então, isso é muito interessante. Ele vai falar que Jesus é a nova e eterna aliança, né? O que a Bíblia fala. Então, ele é superior às alianças. Teve aliança com Noé, teve aliança com Abraão, teve aliança com Moisés, teve aliança com Davi. Embora todas essas alianças tenham sido imperfeitas, mas Cristo ele é superior a todas essas alianças. A falar do tabernáculo, que o tabernáculo, quando Moisés estava peregrinando pelo deserto com o povo, Deus deu a ordem. Então, ele é superior ao tabernáculo, dos ritos que se faziam ali, foi quando começou todo esse rito, e depois que ele é maior, tudo isso se transferiu quando Salomão fez o templo. Então, que Jesus, ele é maior do que o templo, porque por ele ter se derramado o seu sangue, hoje nós somos esse templo. Então, é muito interessante isso, né? Já falei do sacrifício perfeito, nós não precisamos repetir todas as vezes. Algo que eu acho muito tremendo é que pelo sacrifício perfeito que Cristo fez por nós, hoje nós temos um grande privilégio que o povo não tinha no passado. Hoje, sabe aquele lugar que o sumo sacerdote, só ele que ia uma vez por ano, que entrava lá para poder oferecer ali a Deus, hoje nós podemos, pelo sangue de Jesus, esse véu, porque tinha uma cortina ali, né, que separava o santo do santo dos santos. Então, pelo sangue de Jesus, né, pela carne dele que foi rasgada, a cortina foi rasgada, e hoje, qualquer um de nós que confessamos a Cristo, nós podemos entrar no Santíssimo Lugar, não precisamos mais de sacerdote. Nós, que Hebreus vai falar, entra com ousadia no trono, nós podemos falar com Deus diretamente, né? Ele expiou o nosso pecado, o próprio Jesus expiou o nosso pecado, nós podemos chegar no trono da graça, que ele fala isso, né? E falar ali. E vai citar, tenta relembrar ali, traz para ele que é pela fé, a galeria da fé ali em Hebreus 11, a famosa
passagem dos heróis da fé, né? Então ele cita Abel, Abraão, Moisés, foi pela fé, foi pela fé, foi pela fé. Tudo é pela fé. Então, por mais que tenha provação nesse momento, por mais que tenha privação, por mais que tenha perseguição, como os nossos irmãos tiveram também no passado, né? Continua olhando para frente, continua acreditando, porque fiel é quem cumpriu, fiel é quem fez a promessa para cumprir, né? E por mais que tenham as tentações, por mais que você vai achar que você vai ter paz voltando às suas práticas antigas, né? Cuidado, né? Chama atenção, porque nós não somos daqueles que se retrocedem, né? É para frente que nós temos que olhar, porque do Gênesis ao Apocalipse, só há para um que a Bíblia aponta, que é para Jesus Cristo. E a promessa, que tem a única promessa que falta para ele cumprir, que é a sua volta. Então é isso que o autor aqui, ele vai falar a esse povo, que é para se manter firme. Ele faz todo um apanhado de tudo que aconteceu no Antigo Testamento e mostrando que tudo foi cumprido em Cristo Jesus, que aquilo era só sombra e que ele é o perfeito, que ele é o sacerdote perfeito, ele é o sumo sacerdote, ele é o cordeiro perfeito e fora dele não há salvação. Vocês tenham uma boa leitura.